Fala galera, tô de volta em altíssimo nível. Dois convidados aqui com passagem por Seleção Brasileira, Cruzeiro, Vasco, Atlético Paranaense. É com muito carinho que eu recebo o Dedé, amiga Paty. Oi, amigo. E eu falo no plural porque o tema, né, eu sou dos porquês, né? Eu expliquei porquê, mas é importante que a galera saiba o porquê de vocês. Alguns podem pensar do engajamento, que é famoso. Só que eu até falei isso hoje, eu não tenho a pretensão de ficar famoso com isso, ganhar dinheiro. Não é, eu tenho uma paixão pela mensagem que eu quero passar, né? Que é a da importância da família, a importância social, psicológica, num processo de reabilitação de lesão. E aí quando eu falo vocês, né, com passagens, porque quando ele vai para o Cruzeiro, você vai também. Quando ele vai para o Atlético, você vai também. E aí eu queria de cara já perguntar para o Dedé, qual a importância da família nesse processo de recuperação, especialmente a Paty, né, que é ali teu porto seguro, que é quem está contigo o tempo todo ali, nesse processo de reabilitação de lesão, por exemplo, as coisas que você passou, quanto a Paty foi importante e a família de uma maneira geral. Boa tarde, primeiramente, um prazer imenso estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, por nos convidar, né? Já que você gosta do plural. E, cara, eu vivi um processo enorme no futebol. É uma boa parte que eu passei, como a gente namorava, eu passei naquele período solo, né? Visando muito a minha carreira de performance. E quando a minha performance até foi boa, mas quando eu casei, eu tirei de mim um pouco da minha responsabilidade de ter que fazer as coisas para mim, ter que ter uma pessoa para desabafar, uma pessoa para conversar. E a família, assim, principalmente tivemos filhos rápidos, né, depois do casamento, mas quando estava nesse processo assim, a gente casou, eu casei machucado e dentro desse período eu precisava mais dela do que de qualquer outra pessoa envolvida na minha família. Eu acho que eu nunca falei isso para ela, porque foi uma conexão muito grande. Antes de casar, antes de namorar, a gente era muito amigos, então tinha várias outras conversas confidentes, que a gente já se conhecia muito. Então, foi um processo que ela já me entendia para olhar se eu estava mal, se eu estava bem, se eu estava... um dia que eu tinha um pouco mais de esperança, que o treino rendia. Então, nesse processo na carreira, eu acho que a família é importante demais, como foco mesmo da minha vida era o futebol, para esse processo psicológico ser um pouco mais leve para o segmento da carreira. E assim, você falou, né, que você se sentiu mais seguro. Eu ia até perguntar isso para a Paty, como que ela se sente sendo esse porto seguro para você. Só que assim, uma observação, quando você estava assistindo uma live sua, né, aí alguém comentou assim, ah lá, formado em medicina. E eu fiquei puto. E assim, eu imagino a família, eu imagino quem gosta, quem tá perto, o quanto que tem que segurar aquela barra, porque o jogador, acho que ele vai ficando cascudo, por mais que seja ruim, eu acho que ele vai criando uma casca. Mas a família, eu não sei se ela consegue, de uma maneira geral, aí não a sua específica, mas de uma maneira geral, suportar o tempo todo, entrar no Instagram e tá vendo aquele monte de comentários ruins. E aí num país, né, numa sociedade racista, machista, e no futebol é um meio machista, querendo ou não, a gente não pode deixar de comentar, isso tem muito. Então a presença da mulher, sei lá, é a esposa do jogador, ela não é a Patrícia Gonçalves, ela é a esposa do Dedé. Aí a gente começa, às vezes, a falar dela de uma forma associada ao seu sucesso, como se ela não tivesse essa importância. Você falou assim, pô, desde o Volta Redonda que tá junto, né? Então eu queria perguntar para a Paty quanto que pesa isso para ela, ou na verdade, quanto que isso... como que ela lida com essa questão de ser o porto seguro do Dedé naqueles momentos difíceis ali? Então, primeira resposta, muito obrigada por estar aqui. E a primeira pergunta, quanto à alusão, à associação, né, do nome Paty do Dedé. Isso nunca foi de me incomodar muito, porque hoje não incomoda nada, hoje eu até gosto. Porque eu vejo o nosso relacionamento muito consolidado. Se fosse uma coisa de passagem, nossa, ela passou por aquele lugar, tal coisa não deu certo. Quando você vê que uma coisa deu certo, isso para mim é sinônimo de sucesso. Casamento hoje em dia, dia após dia, é uma batalha diária, e você vê que você conquistou
um casamento consolidado, isso é motivo de orgulho. Que bom que eu sou associada a ele, porque perante a Deus a gente é até um só hoje, né? Então isso para mim nunca mexeu. No início, muitas amigas, familiares ficavam injuriados quando falavam isso, mas engraçado que eu nunca me incomodei muito com esse tipo de associação. Não, então assim, não me incomoda porque eu sei do meu valor. Se eu tivesse insegurança quanto ao meu valor, com certeza isso pegaria. Mas quanto a isso, é tranquilo. A segunda pergunta, você pode repetir? Como que é ser esse porto seguro para dentro desse momento de reabilitação de lesão, né? Porque a gente estava até comentando antes que a galera acha que assim, o futebol o cara tá lesionado e não tá trabalhando. Tá em casa ali, recebendo. Aí a segunda do próprio Dedé falou assim, a gente tá trabalhando até mais para voltar logo. Sim. E, quem segura a barra ali nesse período é quem tá perto, no caso ali você. E é engraçado você falar disso, porque eu acho fundamental você ter uma família, um porto seguro dentro de casa para você voltar e se renovar. Porque assim, a casa da gente, ela é como se fosse um carregador de celular, né? Você coloca o iPhone para carregar, quando você entra na tua casa, você faz a mesma coisa no teu corpo. Então a sua casa, ela tem que estar em paz, ela tem que estar em comunhão, ela tem que estar em conexão, porque senão você não se renova. E o ambiente externo, principalmente o ambiente de um esporte tão popular, um esporte onde as pessoas acham que mandam, onde o torcedor acha que paga o salário do atleta, é um esporte de muita perseguição. Então, não é sempre que você vai ter isso no clube, é quase impossível você ter esse renovo dentro de um clube. Então, quando você não está bem no casamento, por exemplo, com certeza estar em casa também é um martírio. Você concorda que às vezes quando não está legal, quando você tem problema com alguma coisa, você gosta de fugir? Então, por isso que eu falo, o casamento quando está firme na rocha, você é capaz de tudo ao lado da sua esposa, do seu cônjuge, e seja como for. Eu acho isso muito forte falar, porque quando você é muito conectado com o seu parceiro, que é a tendência, né, que é o certo, você cria uma zona de segurança. Tanto que, observa, quando você não tá legal, quando você não tá num dia bom, a primeira pessoa que sem querer você vai descontar vai ser no seu marido. Porque o teu marido é a maior fonte de segurança que você tem e você não precisa de máscara. Por isso que às vezes a gente dá resposta, porque você não usa máscara com ele. Então, é fundamental você ter um relacionamento onde você olha pra tua mulher, olha pro teu marido e fala, cara, pode contar comigo. Ou às vezes nem tem hora que eu falo outra, eu fico assim, você tá bem? Você tá com uma cara, tá acontecendo alguma coisa? Você conhece pelo olhar. E você conhece também quando ele não quer que você pergunte muito. Às vezes só fica ali. Não fala, só fica. Entendeu? Então, assim, porque você sabe quando a pessoa quer falar, quando não quer. Conexão, assim, íntima é muito importante, é fundamental. Eu estava vendo algumas entrevistas, eu mandei para vocês, né, do Babi, o Matheus Pereira, né, o processo de depressão, de ansiedade pós-lesão. E eu vejo às vezes vocês, gostam de um sítio, de uma pescaria, de algo bem, bem tranquilo, bem fora da multidão, né? Tirando pagode, né, que a galera tá... Mas aquele negócio mais tranquilo. E antigamente era assim, né? As pessoas viviam mais próximas. E aí, vem Revolução Industrial, capitalismo, aquele negócio cresce, aí cada um começa a ir para o seu lado, fica aquele olhar mais individualista. As pessoas se separam um pouco. Aquele convívio em comunidade, ele já não é mais tão comum. Tem um autor que eu gosto, ele chama Zygmunt Bauman, ele vai falar de modernidade líquida, que as relações elas começam a ser líquidas, elas se fazem e desfazem com a mesma facilidade. E o que faz, o que isso reflete para a gente? Isso deixa que as pessoas tenham um olhar um pouco mais individualista, né? Então, por exemplo, se o Dedé tá machucado, eu nunca vou perguntar para ele, como é que você tá? Falar, machucado, cara, eu ataco ao invés de saber como ele tá. Teve um acidente agora na rodoviária ali com uma pessoa, aí a galera entra na página para quem que é o culpado? É o que tá dirigindo ou é o que tá aqui? Então, assim, como é que tá a vítima? A gente não tem mais aquela empatia, né? E aí eu vejo que isso acaba entrando sem querer, né, dentro das profissões. Então, quando a gente fala assim, eu sou profissional de educação física, eu quero investigar, né, se esse processo de lesão ele tem alguma ligação com esse lado psicológico, social, mas investigar com pesquisa, porque eu tenho a minha tese. E aí eu queria te perguntar assim, quando você, sem expor ninguém, é só uma... Mas quando você teve esse processo de lesão, passou pela reabilitação, tem essa preocupação com a família, com a parte social, psicológica ou só com a estrutura joelho? Não, vamos tratar o joelho, não vamos tratar a pessoa. Então, você trata a doença, não trata, né, quem está ali com o problema. Dentro dos clubes tem sim, tem uma preocupação importante. Tem alguns jogadores que procuram
Assim, eu não procurei nenhum profissional da área assim, psicológica para me ajudar, porque eu sempre me senti muito forte, mano, psicologicamente. Patrícia é a prova mais próxima que você possa perguntar. Eu fui um cara que eu sofri muito com a minha lesão, descontando tudo da minha lesão no futebol. Então, o que eu tinha, assim, quando eu tive a lesão jogando, então eu tinha que me recuperar trabalhando. Então, isso entrou na minha cabeça de uma forma que eu saía do meu ambiente de trabalho e tentava ser uma pessoa normal, não descontar raiva em ninguém. Raiva não, né? Frustrações, porque raiva eu nunca tive, graças a Deus. Mas frustrações, porque gera muita frustração de um dia para o outro. Um dia você está muito bem, outro dia você está muito mal com dor, porque no dia que você estava muito bem, você exagera um pouco no exercício e aí o seu sobrecarrega a perna. Então, eu fazia tudo, eu descontava tudo no meu tratamento. Por quê? Da minha primeira lesão que eu tive, já era para eu ter parado de jogar futebol, para muitos. Muitos achavam que eu não conseguiria correr direito e mancar. E da minha primeira lesão, até que foi em 2014, até 2018, que eu voltei à seleção, ninguém acreditava naquilo. Somente eu. E quem estava me tratando, que tinha mais dúvida ainda, só que eu sempre acreditava por causa disso. Como eu machuquei, eu tenho a intenção de melhorar. E então, o meu psicológico, eu acho que assim, eu precisava acumular aquilo ali na minha cabeça. Do meu jeito, posso estar errado. Não tem que ser errado. Profissionais na área, né? Porque eu acho viável um cara trabalhar psicologicamente. Por exemplo, o Babi, que precisou, que tem uma cabeça diferente da minha, tem um entorno um pouco mais frágil para pessoas entrar na vida dele. Eu não, eu sempre me blindei pra caramba, eu sempre fui focado, terminava, se eu não treinasse perna, eu treinava braço. Você me conhece dia a dia, sabe como eu sou intenso treinando. Então, eu tinha várias estratégias, não era proposital, indiretamente, que me ajudava muito psicológico a ter essa força. Então, eu tive esse processo de recuperação dentro do meu mal para me recuperar dentro disso, tá ligado? Uma vez eu fui jogar uma peladinha, né? Eu não fui jogador, né? Mas fui me atrever a pelar e romper o ligamento. E aí, durante o processo de reabilitação, o fisioterapeuta falou assim: salta daqui para cá. A minha cabeça pensou: vou saltar. A perna ficou. Eu não ia. E aí eu fiquei, né, depois que eu comecei a estudar, que eu entrei na educação física, eu falei: poxa, isso é cinesiofobia, né? Que é o medo do movimento. Eu queria saber se você teve essa insegurança, medo de algum movimento, de alguma coisa que você faz com isso aqui. Porque hoje são entrevistas. Eu vi a entrevista do Jorge Jesus falando que o Neymar não consegue acompanhar. Eu acho, né, assim, que quando você coloca um rótulo em alguém, cara, é ruim pra caramba. Ainda mais com o peso que tem um treinador, do gabarito que ele tem. Então, igual falaram que o Ronaldo não ia voltar, mas é o Ronaldo. Você demonstra ter uma força mental muito grande. Então, falaram que eu não ia jogar, assim, jogou. A gente sabe da força do Neymar, mas, pô, pesa, fica inseguro, fica... Não, assim, a grande maioria fica inseguro. É uma lesão que você passa um processo de dor muito grande. Assim, você sente dor da lesão, pós-cirúrgico, no tratamento, no ganho de força. Então, 100% você está em dor. Então, o que acontece? A sua cabeça trava porque você não quer voltar naquilo. Então, você acha que você está fraco. Por mais que as pessoas, os fisioterapeutas mais importantes, mais inteligentes, os melhores, peçam para você fazer alguma coisa. Por isso que travou. Você travou de fazer. Isso é a minha mentalidade forte. Então, eu me conheço. E eu sou um cara que, se me desafiar, eu acho que é até ruim certas coisas para mim, porque, tipo assim, competitivo, sou muito. Mas me desafiar era o ponto de... Enquanto eu não conseguisse chegar na minha alta performance, eu não sossegava. Tanto que eu tentei, voltei 3 vezes, né? 2016, 2017, voltei 18 para ter alta performance. Só que eu nunca tive medo de nada. Eu teve um período, um processo,
eu já tinha 3 meses, 4 meses já, que você tem que, 3 meses você tem que estar com o joelho dobrado, máximo mais de 90 graus, sei lá, 80 graus. E eu não tava dobrando nem esticando tanto. Aí o Charlinho, que é hoje já está na seleção, o fisioterapeuta, falou assim, ó, vou dar um mês aí para você dobrar seu joelho. Se você não dobrar seu joelho, vai ser difícil você voltar. Você vai ter que abrir o joelho, limpar e tal. Falei, quanto? 1 mês. Em 10 dias eu dobrei o joelho. Sabe o que eu fazia? Aquele negócio de pilates que você alonga, eu encostava ali e jogava meu corpo para trás. E até dobrar. Deu menos de 10 dias. Falei, aí Charlinho, dobra meu joelho aí. Meu joelho todo dobrado, 100% dobrado. Encostando o calcanhar na bunda mesmo. Hoje, depois da minha última cirurgia, piorou um pouquinho, porque também a gravidade eu já falei, deixa a entender que meu joelho também passou por muita coisa. Mas nesse período, eu sozinho lá, ele, lógico, supervisão dele, mas sem ninguém me empurrar para dobrar o joelho. Igual você viu no vídeo o cara empurrando o joelho do Neymar, e ele chorava, né? Eu fiz aquilo sozinho, você imagina. Então eu tinha que trabalhar, que estava doendo, eu tinha que passar por cima da dor. Então esse processo de força, eu sempre foi um absurdo mesmo. Teve um outro processo desse, não foi nada a ver com o joelho. Eu fui para Angra e eu estava brincando lá, meu irmão estava na água. Aí estava de noite, pulei no deck. Só que tinha uma escada embaixo e a água tampou a escada. Eu pulei, sorte que eu pulei e entrei na água, mas só que minha mão bateu assim no deck. Essa parte do dedo vazou aqui, ó. Nossa. O osso. Aí deu uma fissura exposta. Aí eu pedi para o meu compadre e falei assim, ó, não olha, finge que nem sabe o que é e puxa. Ele foi lá e plá, estalou, puxou, movimentei, beleza. E ele desmaiou? Ele sentiu estalar, né? Aí beleza, ainda não estava dando. Aí depois começou a latejar, fiquei sem dormir. E eu não tinha visto que tinha rasgado. Tinha vazado e voltado no meu dedo. Beleza. Passou no dia, fui no hospital, tive que fazer uma limpeza, né? Então teve que abrir, fazer processo, deu um ponto. Aí o cara falou assim, vai ter que fazer fisioterapia, senão você nunca mais vai fechar o dedo. Falei, quê? Você nunca mais vai fechar o dedo. Da próxima vez que você me ver, você vai ver com o dedo fechado, sem fisioterapia. Não fiz fisioterapia. E não viu ele mais também. Aí, eu vi ele sim, mostrei pra ele na internet. Aí, esse dedo aqui, ó, normal. Sabe como é que eu fiz? Postava o dedo na parede e empurrava o meu corpo. E ficava assim, ó. E foi, força mental, né? Tipo, já tinha cicatrizado, esperei o processo de cicatrização e ficava assim, ó. Com dor. Hoje eu sinto nada. Então, meu processo mental meu limiar de dor também é muito alto, mas meu processo mental, a minha força mental, assim, os desafios em cima de mim me ajudaram muito nesse processo de recuperação. Se eu chegar e colocar na cabeça que eu vou voltar a jogar futebol, irmão, uns 4, 5 jogos aí eu vou jogar. Você pode ter certeza. Vou me preparar, vou jogar. Porque eu não quero, lógico que tem um processo, posso mancar, mas desistir, eu não ia desistir nunca, se fosse para fazer isso. Eu acho legal você falar isso, porque você traz até uma comparação, não comparação, mas você traz o Neymar, o exemplo do Neymar, o sofrimento dele de dobrar o joelho, né, de fazer aquela flexão de joelho ali. E isso que eu acho legal também a gente pensar enquanto profissional da área da saúde, principalmente da educação física. Cada pessoa é de um jeito. O Dedé tem essa força. Será que o outro tem? Então é tirar do outro aquilo que ele pode dar, conhecer o outro. Exatamente. Então não fazer de uma pessoa a média, né? Ela pode ser a exceção ali. Então respeitar a individualidade é importante. E assim, eu vejo uma relação muito forte de algumas pessoas com a parte religiosa, com a fé. Eu converso muito com a parte na academia, assim, e ela fala muito desse lado dela. E ela já me contou algumas coisas, mas eu queria ver se tem alguma história assim. Quanto que a sua fé te ajudou para direcionar em alguma situação, se você se apega a isso? Você também, né, se quiser falar, se teve algum momento assim que a fé, porque recentemente me falaram isso, Ramon, você precisa cuidar da parte espiritual. E às vezes a gente se afasta um pouco disso, né? Eu não estou falando que assim, de forma simplista, que você tendo fé, as coisas vão acontecer. Acho que é um conjunto de coisas que a gente precisa, tá? Mas eu queria saber se teve alguma experiência sua com a fé, que você acha que pode ter ajudado nesse processo todo aí?
Eu acho que, assim, em relação à fé, espiritualidade, desde o começo, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que o Dedé quebrou a patela, não, foi quando você quebrou a patela, eu tava grávida do Gabriel, não foi? Não. Quando você quebrou a patela, eu tava grávida do Gabriel, amor. Eu descobri, fiz exame, você quebrou no jogo. Não, você chegou no Belo Horizonte? Não, amor, não, eu digo assim, eu descobri que tava grávida, você quebrou a patela. Isso. Foi no dia que a gente descobriu, lembra? E eu me lembro que nesse período eu comecei a frequentar o primeiro grupo de oração da minha vida. Não, eu lembro que era uma esposa do América que fazia um grupo de oração. E uma esposa do Atlético Mineiro e tal. Do Cruzeiro não tinha. Tipo, era um grupo de 15, 20 mulheres. O primeiro grupo de oração que eu frequentei na minha vida foi a casa dela. Que foi nesse processo de lesão do Dedé. E foi a primeira, porque assim, quando eu descobri que eu estava grávida, que o Dedé lesionou, foi tudo muito diferente. Ali eu vi que futebol não era só isso. Eu fui entendendo e tendo a experiência física de que existe uma rotina, eu precisava ser mais presente, eu precisava ser melhor na medida do possível. Isso gera uma ansiedade. Eu já estava longe de casa. Já era meu segundo ano morando fora, mas assim, longe da minha família. E eu me lembro que quando eu comecei o grupo de oração, eu nunca mais saí. Desse ano de 2000, e eu engravidei do Gabriel em 2014, né? 2015. De 2015 até a gente sair do Cruzeiro, de 2019 para 2020, eu frequentei grupo de oração. Então eu tenho certeza que tudo se tornou mais leve por conta do grupo de oração que eu frequentava. E era muito engraçado, eu frequentava célula num dia, no outro dia Nossa Senhora da Consolação, Nossa Senhora, não, Nossa Senhora de Lourdes Consolação, né? Nossa igreja era... E assim era, então eu vivi muitas coisas. Eu vivi muitas coisas mesmo com o Dedé, principalmente eu me lembro um dia que o que mais me marcou, a Sofia tinha acabado de nascer, foi um dos últimos jogos dele assim, um dos últimos, foi aquela lesão do jogo do Inter, não foi? Que você jogou. Eu sei que depois daquilo ele fez uma artroscopia. Foi a última artroscopia em BH. Eu tava amamentando a Sofia, ainda ela era muito novinha, ela tinha, tipo assim, ela era um bebê, assim. E nós fomos pro hospital. Aí eu falei, Dedé, eu vou levar a bomba de tirar leite e tal, e a gente vai ficar no hospital. Pra dormir lá, porque querendo ou não, você é anestesia, é invasivo. Beleza, o Dedé não quis dormir lá. Ramon, já fui doida, eu levei minha bomba, falei, eu vou dormir, vou pedir comida de hotel. Aí eu falando, né, aquela mãe no pé. Na verdade, o médico liberou pra ir embora. Não, ele deu opção. Ele deu opção e eu falei na hora, não é legal a gente ir embora. Você vai embora. Não é legal. Aí você falou assim, mas eu acho que o doutor em si não mandaria embora. Não mandaria pra casa. O Dedé falou assim, eu tô com filha pequena, eu prefiro ir pra casa e tal. Eu falei, Dedé, não é a melhor solução, porque tem isso também. Cada uma com opinião, divergências acontecem. E fomos pra casa. Quando a gente chegou em casa, Ramon, que acabou a anestesia dele, o efeito. Eu acho que eu nunca tive chorado daquele jeito, né? Acho que foi a vez que eu vi ele chorar, de fato, horas seguidas. Eu ligava pro doutor, falei, doutor, eu dei o calmando a minha filha de cólica, eu dei o tramal, o que mais que eu posso dar? Nada fazia efeito, né, amor? Daquela dor. Foi uma das piores que você sentiu? Sei lá, senti dor pra cacete. Não, mas de você ficar descontrolado, foi essa dor. Dor pontual de muito tempo foi, mas dor, já senti muita dor. Mas essa foi dor pesada. Ramon, eu orava, meu Deus, amanheça. Porque eu acho que à noite as dores são piores. Eu falo isso por conta da amamentação, do pós-parto. Eu passei por muito e à noite era difícil. Eu acho que isso tem a ver com a questão hormonal também, talvez. E eu falava, meu Deus, que passa, a gente já passou por tanta coisa, pelo menos tira essa dor. Nada tirava, eu orava. E as coisas vão acontecendo, as coisas acontecem. E o Gabriel, na verdade, ele é fruto de um sonho, né? Eu já sonhei que eu tinha o Gabriel antes de eu querer ter filho. E eu me lembro que quando eu engravidei do Gabriel, de fato, eu descobri num sábado que eu fiz exame, ele foi pra concentração. No domingo ele quebrou a patela, no jogo. Ali eu tinha certeza que Deus já tinha enviado. E eu sempre falo, Gabriel, seu nome é de anjo, não é à toa. Você foi enviado, eu tenho certeza que você foi enviado. O Dedé, todas as outras do Gabriel, acho que você foi, né? Todas, o Gabriel. Da Sossô você foi também, porque também lesionou. Quando eu engravidei da Sossô, ele também teve um processo de lesão, ele conseguiu participar, e eu sempre entendi que Deus mandava um filho no momento. Eu falei, Deus, eu acho que agora está na hora de aposentar, porque se ele lesionar de novo, chega de filho. Mas é legal quando você fala de essa questão que o filho traz, né? É porque, novamente, eu vou voltar. Não tem como olhar para uma pessoa, seja ela que queira emagrecer, que queira hipertrofiar, que queira se reabilitar, sem pensar no que está em volta, né? No todo. Que ela um ser humano, ele tem essa complexidade, né? Ele não é só
um conjunto de ossos, músculos e tendões. Então, a família, os amigos, tudo isso, no meu entendimento, tem uma importância muito grande. Não dá para a gente deixar de lado. Por exemplo, quando você tem uma lesão jogando, e aí, pô, você jogou com o Léo no Cruzeiro, por exemplo, o Anderson Martins, aí você, pô, tô machucado, tem um cara que é top. Apesar de serem titulares, assim, eu acho que... Pô, o medo de perder uma posição. Então, quando a gente tem uma base forte, eu acho que isso ajuda, né? Cara, Ramon, eu sempre fui tranquilo em relação ao futebol. Se eu fosse titular ou reserva, isso nunca me preocupou, isso nunca fez mal para mim. Dentro do futebol, nada fez mal para mim, nada. Se você não ia me ver, você nunca ia me ver cobrando porque eu estava no banco. Eu nunca tive essa vaidade. Isso, vou te falar, passou longe, nunca passou na minha cabeça. Chegar, pô, eu tenho que jogar e tal. Sacanear uma coisa, por exemplo, no processo que eu estava no Atlético Paranaense, eu fui sacaneado do que o cara tá ali, tá jogando. Por exemplo, eu fiquei muito tempo na reserva do Cruzeiro, na reserva do Murilo. E o contrário de cobrar para eu jogar, eu cobrava para que ele jogasse melhor do que ele estava jogando. Eu falava, Murilo, entende que você tem que fazer isso, entende? E eu aconselhava isso. O Murilo, ele joga com a camisa 23 no Palmeiras, e eu falei assim, caraca, Murilo, pegou a 26, mano, tá ligado que é a 26 e tal. Ele falou, não, homenagem pra você mesmo. Eu nem esperava isso. E ele falou pro Dedé, você me ensinou muita coisa e tal. Eu tinha medo de perder posição pra você, e você tava me dando conselho. Tipo, não entendi isso. Falei, irmão, eu quero principalmente de vocês. Eu quero bem para você. Você, Mike, Alisson, foi toda a molecadinha que tava lá, eu ficava com eles. Eu queria muito o melhor deles, e graças a Deus todos vingaram, todos tiveram sucesso na vida. E todos são meus amigos assim, e me enxergam como um cara que ajudou ele. Maneirão quando eu tô perto deles, assim. Hoje eles estão voando, né? Quando eu vou na casa deles, eu falei, eu quero vir o mais caro. Mas então, nesse processo de ter medo de ser titular ou reserva, nunca tive, porque isso nunca me preocupou. Se eu fosse reserva e estivesse ali ajudando de uma forma, o negócio era um time de ser campeão. Eu sempre pensei muito no coletivo, nunca tinha pensado dessa forma individual. Tanto que a maioria dos prêmios que eu ganhei foram individuais, sem expectativa de chegar no final. Eu sabia que tinha feito um ano maravilhoso, mas sempre assim, você foi o melhor zagueiro do Brasil. Eu nunca cheguei no ponto de chegar na entrevista numa televisão e falar, porque eu sou o melhor. Eu nunca fiz isso, porque eu nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça, né, esses quesitos de, pô, tá maluco, eu sou o Dedé, eu tenho que jogar. Nunca. Tanto que, pô, até hoje, se eu chegar num lugar, eu acho que eu tenho que enfrentar fila. Eu não sou melhor do que ninguém, cara. Eu chego na academia lá, peço licença, pergunto para as pessoas se posso revezar. Tô dando um exemplo de coisas que você tá perto. Porque não tem motivo de eu chegar lá, pô, o Dedé tá aí, eu vou sair porque o Dedé tá maluco. Sou normal, pessoa comum. E tem que se sentir assim. Tem uns que antigamente rotulava muito isso, né? Mas hoje, cara, a galera também tá com mais facilidade de ver as coisas, de saber. Hoje em dia tem blogueiro que é mais famoso e ganha mais que jogador de futebol. Então, essas coisas assim mudaram muito até por isso. Mas em relação ao futebol, cara, eu sempre fui muito tranquilo, pé no chão. Ô, maneiro, você falou dele, né, do Murilo, que ele tinha essa insegurança, você não mostra o quanto você é forte, né, assim, mentalmente. Eu não conhecia esse lado seu, assim, a gente troca ideia e tudo, mas não sabia que você era tão forte mentalmente, né, acho que o mito se encaixa bem nisso aí. E aí, pô, pra gente fechar assim, eu queria que você, essa sua força, pudesse passar para que eles estão passando por uma situação parecida, né. O Gabriel Jesus acabou de ter uma lesão, tem o próprio Neymar que, pô, quer voltar aí, tem outras pessoas aí, não que eu acho que você vai chegar lá, mas é que na minha cabeça alguém, né, tá vendo aí, tá passando também por um processo de reabilitação de joelho.
ou de uma outra lesão, né, ou que precise, né, dessa força mental, um recado para essa galera aí, pode ser direcionado para os jogadores ou de uma forma geral, e depois a parte também para as esposas dos jogadores, né, que enfrentam essas dificuldades aí. Com certeza. Acho que na vida, não estou falando nem na carreira, porque processo de desespero todo mundo tem, cara. Mas tudo passa, né, velho? Se você correr atrás do certo, trabalhar em cima das suas dificuldades, difícil ter mentalidade para isso, mas você tem que acreditar que lá na frente você vai passar por um caminho que aquilo vai passar. Assim, estou falando num processo do que eu posso aconselhar, que foi as minhas lesões. Mas eu acho que tudo na vida está relacionado a nisso. Porque muitos não consideram o futebol como um emprego. Mas muitos empregos, para quem joga futebol, é parecido com o futebol. Se você for em todas as áreas, lógico, futebol, existe um cara que é praticamente um intocável, que chega lá com moral, pede tudo e tal. Mas as empresas, se você for um cara cabeça boa, você vê que é muito relacionada com o futebol. Sempre tem um cara de destaque, sempre tem um cara que o patrão tem um carinho melhor, maior, por ser mais funcional. Então, no futebol e emprego é a mesma coisa. E é quando a gente vive esse processo de dificuldade, não só física, mas assim, 1, 2, 3 jogos mal, você tem que acreditar e trabalhar em cima daquilo. Eu acho que se você souber, ter força para trabalhar em cima daquilo, porque muitas das vezes o cara fala assim, ó, num processo, a uma hora isso vai passar. E eu acho que vai passar normal, não vou trabalhar em cima não, uma hora vai passar. Porque tem muito cara que faz um gol, defende muito, que para ele se sente o melhor mesmo. Então se você souber trabalhar em cima da sua dificuldade, em cima do que você fez mal, em cima daquilo que está te fazendo mal, eu acho que essa frase que tudo passa é o melhor sentido. Então batalha para se recuperar, para vencer, para virar o jogo, para cuidar, para falar, para chegar a uma pessoa amada, tudo na vida, eu acho que tudo passa, é um recado que eu poderia dar para geral. Vamos passar a palavra para a Paty, depois eu faço o encerramento. Então, se eu posso dar uma dica também, assim, principalmente, eu vou falar no meu lugar. Eu entendo que a mulher tem que ser muito sábia para edificar sua casa, edificar sua... E assim, em oração eu indico que todo mundo peça sabedoria, porque com a sabedoria... eu digo isso agora reportando a profissão do Dedé. Com sabedoria você não é inflamatória com teu marido, que eu já vi no futebol de mulheres que se disputam por conta de posição de marido. Dedé sabe que tem essa vaidade. Vaidade de titular, de reserva. A inferioridade que ela coloca o próprio marido com o ego dela é coisa absurda. E é um esporte altamente de vaidade. Então o que eu posso indicar é sabedoria para edificar a tua casa. Porque aquela mulher que chega em casa, inflama o marido com coisas negativas, com briga, não edifica lar nenhum. Não edifica, só traz coisas ruins, exclui a paz do ambiente. Então, de fato, é saber falar, como falar, o que falar e dar importância para o que realmente edifica um relacionamento e uma casa. O resto é resto, não se leva, sabe? O Dedé me fez lembrar de uma frase do Pequeno Príncipe. Eu adoro Pequeno Príncipe, acho que todo mundo tinha que ler esse livro. Que a gente não pode ir muito longe se a gente for só para frente. Então, às vezes, né, desviar o caminho é importante. Faz a gente evoluir também. Mais. Então, se ficar o tempo todo ali sem esses percalços, a gente não amadurece. A gente cresce com os desafios. É uma frase que eu gosto. E quando você traz isso, né, do futebol, da vaidade, a gente só vê o jogador jogando. A gente não vê o que acontece na família. E aí eu vi o Abel Ferreira falando, não é uma frase dele, mas eu acho legal. Quem só sabe de futebol, né, nada sabe sobre futebol. Tem muita coisa por trás do futebol. Nossa, que frase. Que a gente não entende. Então, para mim, valeu muito. Eu queria agradecer de coração. Se deixou, eu fico aqui um tempo falando. Eu gosto de falar, caramba. Eu gosto de ouvir. A Paty sabe direto lá no Cardinal. Eu fico ouvindo. Ele é meu parceiro de card. E eu não perturbo muito o Dedé, que eu fico assim, o Dedé fica perturbando. E eu sou muito assim, né, na minha... Mas, foi muito legal para mim, valeu muito, mais do que eu esperava, assim, porque eu tinha uma ideia, né, uma mensagem. Eu não conheci o seu lado assim, então eu sei, né, da tua humildade, da forma como você trata as pessoas, isso eu vejo o tempo todo. Acho que as pessoas que, de repente, têm a oportunidade de estar perto de um jogador, que a gente idolatra, assim, porque quando você fica perto muito tempo, a gente acostuma com a tua presença. Mas quando você se afasta um pouco, a gente vê a tua grandeza, quando as pessoas te encontram.
pô, você é muito grande. E hoje eu vejo que você é gente muito grande, você é muito forte. Porque você tem uma base boa, uma família linda e você tem um mental assim, diferente. Então, queria agradecer mesmo de coração. Pô, tamo junto. Eu desejo tudo de bom para vocês, sucesso sempre. E marcar um futebol. Mano, boa sorte, tá? Nesse seu canal, nesse podcast. Se é melhor falar assim. Deus abençoe. Você é um moleque bom pra caramba também. Pouco que eu te conheço, pela sua energia, a gente vê da sua vontade de ajudar as pessoas e principalmente da sua verdade. Eu sei que você é um moleque muito verdadeiro, é um moleque que dá o papo reto também quando tem pra dar. E isso é importante pra caramba. E aproveitando a deixa, aí siga aí o canal, siga o Instagram do Ramon, siga o meu Instagram, que vai dar tudo certo, irmão. Espero que se envolva esse canal aí, White. E eu tô lá no Suel. A cortesia tá dada aí. Sei da Nath. Se a Nath deixar, você tem que perguntar pra ela primeiro. Eu vou ver com a minha vontade. Pergunta pra ela se você vai ficar se você vai querer ir. Como é que é? Eu vou perguntar pra minha esposa se eu vou querer ir. Valeu, gente. Obrigado, meu querido.